Então, a observação de células, ela é facilitada, então, pela utilização de equipamentos de visualização, que são os microscópios, né? Para quê? Para a gente poder, então, visualizar essas células microscópicas, né, extremamente pequenas e complexas. E essas células, geralmente, elas são incolores, então, algumas vezes é preciso ser feita uma preparação dessas células para a gente conseguir ter uma melhor visualização e, então, identificar a estrutura e a composição dessas células. Então, aqui as tecnologias, né, as metodologias de visualização, nós temos então a microscopia óptica, que é o que a gente vai ver nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver a microscopia eletrônica, que tem a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura. Então, a microscopia eletrônica ela tem um poder de resolução superior à microscopia óptica. Então, só aqui para a gente visualizar, né, para a gente exemplificar o que a gente está falando. Então, aqui é uma micrografia de célula ciliada e aqui a figura aqui de cima, ela é uma microscopia óptica. Então, a gente tem aqui essa resolução. Quando a gente vai para uma microscopia eletrônica de varredura, a gente já consegue ver essa célula ciliada com muito mais detalhes. Então, isso é que faz com que essa microscopia eletrônica de varredura seja mais superior em relação à microscopia óptica. E tecnologias de coloração, né? Como eu falei, algumas células geralmente elas são incolores, né? E ela precisa ser feita então uma coloração para a gente conseguir diferenciar as estruturas das células. Então, muitas vezes essa visualização a gente utiliza células vivas ou as células podem ser fixadas. Nesse caso, a célula está morta, então a gente faz um preparo, a gente fixa ela quimicamente, faz cortes bem finos e então ela é corada. Então aqui é um exemplo aqui de uma célula, né, que foi fixada. Então a gente consegue ver aqui as estruturas diferenciadas em relação à composição e isso vai dar então cores diferentes. E aqui é uma célula viva, incolor, numa microscopia direta, né? E a gente só vai ter aqui as diferenças de contraste, que vai dando então mais detalhes nas estruturas. Então, esse basicamente é o microscópio óptico, que é utilizado em laboratório, para a gente observar, então, com precisão, as espécimes, né, os objetos microscópicos, normalmente células ou até micro-organismos, né, de tamanhos inferiores ao poder de resolução do olho humano. Então, o microscópio óptico, ele permite aumentar células em até 1000 vezes e vai resolver detalhes tão pequenos quanto 0,2 micrômetros, ou seja, esse é o limite de resolução do microscópio óptico. Esse limite de 0,2 micrômetros é devido, então, como é utilizado no microscópio óptico a luz visível, né, de um comprimento de onda de 200 nanômetros. Então, esse limite de detalhe é o limite aqui do comprimento de onda da luz visível. Então, como que funciona, né, o microscópio óptico na microscopia óptica? Então, aqui tá
a fonte de luz. Então, a luz ela vai ser emitida para um condensador. Esse condensador ele tem a função de direcionar a luz para o espécime, né, para o objeto ou para o micro-organismo que está posicionado na mesa do microscópio. E essa luz, então, ela vai passar por uma objetiva, né, uma lente objetiva, formando, então, a imagem aqui do espécime, e depois passa, então, por uma ocular e chega, então, no nosso olho humano. Então aqui está a fonte de luz, que vai atravessar, então, um condensador. O condensador vai direcionar a luz para o espécime. Essa luz vai atravessar aqui a objetiva, e a objetiva vai, então, formar uma imagem, e essa imagem, então, vai ser aumentada depois pela ocular, e a gente observa, então, no microscópio, o objeto aumentado. Então, as partes básicas de um microscópio óptico vai ser aqui, então, a fonte de luz. Então, aqui tem o controle da intensidade de luz, o nível do diafragma, que vai controlar a quantidade de luz que vai atravessar aqui o diafragma, o condensador, que vai direcionar a luz para o espécime, que está aqui posicionado aqui na mesa do microscópio. Essa luz, então, vai atravessar aqui a objetiva. A objetiva, né, as lentes objetivas, elas vão estar fixadas aqui num revólver giratório, que a gente consegue, então, escolher qual aumento da objetiva que a gente quer. Esse revólver, ele está fixado aqui no canhão. A outra parte aqui do microscópio, então, é o corpo dele, né, que é formado pelo pé e aqui pelo braço. Aqui do lado nós temos, então, um parafuso micrométrico, que ele vai ter um ajuste delicado em relação ao movimento vertical da mesa, e um parafuso macrométrico, que é aqui pro lado de dentro. Aqui é o micro e aqui é o macro. O macrométrico, ele tem já o mesmo movimento, que é o movimento vertical, só que ele é um pouco mais grosseiro, né? O movimento já é não é tão delicado. E o ajuste da mesa pode ser feito de forma horizontal pelo Charriot. E aqui em cima vai estar, então, as oculares. Então, essas são as partes do microscópio. As partes do microscópio, elas são divididas entre porção mecânica e a porção óptica. Então, a porção mecânica, a gente vai ter o pé ou a base, que vai servir, então, de apoio para os demais componentes do microscópio, que é esse daqui, o pé ou base. A coluna ou braço, que é essa parte aqui, que ela serve, então, para fixar a base e serve, então, de suporte para os demais elementos. Mesa ou platina, que é essa porção preta aqui, onde vai posicionar o espécime ou a lâmina, né? Então, é onde se fixa a amostra para observar. E ela apresenta, então, uma janela. Então, aqui tem um espaço aqui, né? Que é para os raios luminosos atravessarem. Uma presilha, que ela vai estar posicionada aqui para prender a amostra, né?
o tubo ou canhão, que é onde está fixado o revólver. O revólver ou óptico, que é onde está fixado aqui as objetivas, ele é giratório. O parafuso macrométrico, que é esse maior aqui, que a rotação então é responsável por movimentos verticais e ele é rápido e de grande amplitude. E o parafuso micrométrico, que também está posicionado aqui e que a rotação também é vertical, só que os movimentos são lentos e de pequena amplitude, que é utilizado então para aperfeiçoar a focalização do objeto. E o comando de Charriot, que movimenta a mesa no sentido então horizontal, que vai permitir então uma análise da lâmina como um todo. Então essas são as porções, essa é a porção mecânica do microscópio. Então já a porção ótica do microscópio vai ser então a fonte luminosa, né, que vai sair daqui, que ela é então utilizada a luz artificial. Tem um interruptor com reostato para regular a intensidade de luz. O diafragma, que ele é constituído por palhetas que podem ser aproximadas ou afastadas. Dessa forma, você consegue regular a intensidade de luz que vai entrar no condensador e vai incidir aqui no campo de visão do microscópio. O condensador, que vai então, que é um conjunto de duas ou mais lentes convergentes, que ele vai então direcionar a fonte luminosa. As objetivas, que são essas lentes aqui, que ela vai permitir então a ampliação da imagem do objeto. Normalmente, esses microscópios, eles têm de 3 a 4 objetivas. As mais comuns é a de 4 vezes de aumento, de 10 vezes e de 40 vezes. E também de 100 vezes. Então, as objetivas de 4, 10, 40 e 50 vezes, elas são chamadas de objetivas secas, porque entre a objetiva e a amostra só tem ar, então é chamada de objetiva seca. No caso de objetivas com maior poder de resolução, como as de 90 e de 100 vezes de aumento, elas são chamadas de objetivas de imersão, porque entre a objetiva e o objeto é necessário utilizar então o óleo de imersão, que ele vai evitar a refração da luz, fazendo com que então essa luz seja direcionada para o objeto e forme então uma imagem mais nítida. E também faz parte da porção ótica as oculares, que são essas lentes aqui. Então essas lentes vai permitir ampliar a imagem fornecida pela objetiva. E as oculares, normalmente elas têm uma ampliação de 10 vezes, podendo também ter outros aumentos em relação